Bom, então pessoal, como vocês podem ver, aqui nós temos o cursor customizado do site diveb.co. Lá tem um círculo, né, seguindo o cursor principal em toda a parte do site. Então, a ideia é esta. O segundo site que nós temos aqui é da Keyclay. Este aqui é bem mais interessante, é o que a gente vai tentar fazer. Então, nós temos aí o cursor seguindo ele. Temos aqui a parte onde ele faz o hover em algum elemento e o cursor simplesmente expande, aquela bolinha vai expandir-se e vai aplicar o alto contraste, ok? Então é mesmo muito interessante isso aí. Lá nos Estados Unidos tem muitas empresas que estão utilizando em suas landing pages e eu achei interessante vos ensinar a criar isto utilizando o Next.js e Framer Motion, ok? Então sem mais delongas, a gente vai para o nosso VS Code e começar a criar as coisas. Bom, já no nosso VS Code eu vou rodar os comandos essenciais para a gente instalar o Next.js. Então eu recomendo, se você não sabe nada de Next.js, tenta aí ver alguns vídeos aqui do canal e depois vir seguir este tutorial, ok? Mas se não souberes muita coisa, vai ser de boa, porque vamos ensinar as coisas bem mais básicas do Next.js. Então, rodando next create next app @latest. Ok, depois de um certo tempo o Next.js foi bem instalado. Agora vou passar para instalar as outras dependências, que é neste caso o Framer Motion. Então eu vou acessar a pasta do meu projeto e aqui dentro eu vou instalar o Framer Motion. Ok, agora a gente já pode rodar o projeto para vermos como é que ele está. Tem que eu tenho a estrutura de projeto normal, né, do Next.js. Vamos para a page e ok, aqui nós temos o setup, né? O projeto principal que o Next.js cria. Eu acho que até nem vou me preocupar em desfazer isso do que está aqui. Vou criar mesmo o nosso projeto em cima deste layout, ok? Bom, então pessoal, agora a gente vai criar o nosso círculo que vai acompanhar o cursor, ok? Então aqui dentro de app, eu vou criar um novo componente que vai ser basicamente o nosso cursor. Então, basicamente, estamos aqui a apenas um componente cursor, não tem segredo aqui, que vai ser basicamente uma div. Já que é uma div que não tem conteúdo, eu vou deixar ela assim. E aqui eu vou criar o estilo. Estamos a utilizar CSS modular, então fica muito mais fácil a gente customizar, né? Bem dizer, estilizar. Para não ter que estar a utilizar Tailwind nem nada do gênero, nem ter que instalar tantas dependências, fica muito mais simples assim. Okay? Também com Tailwind poderemos fazer de boa. Okay. Então, o próximo passo que a gente vai fazer aqui é começar a definir alguns tamanhos, né, para o nosso cursor. Por exemplo, ele vai começar com uma largura de 15 pixels, uma altura também de 15 pixels. O background color dele vai ser 0, né, vai ser preto neste caso. Vou colocar aí position absolute, ok? Vou importar aqui dentro nossa estilização, ok? Class name, a gente aqui passa style ponto cursor, bonito. Vamos lá, cadê você? Não está aqui. A gente não importou dentro da nossa página principal. Então, dentro de page, a gente vem aqui, pode ser aqui em cima, não faz mal. A gente vai importar o cursor, ok? Vamos lá no Google Chrome, aí temos o nosso cursor, ainda está quadrado. A gente vai colocar ele para estar circular, né? Ou arredondado. Então, vamos aplicar um border radius de 50%. Okay? Então, deste modo aí, a gente já tem ele circular. Ok. O próximo passo que a gente vai fazer é deixar ele com o Mix Blend ativo, né? Então, eu vou deixar ele branco. Então, basicamente, quero que quando o meu cursor é branco e ele estiver em cima de uma zona também meio branca, ele vai estar preto. Então, a gente faz isso de modo automático através de CSS, aplicando o Mix Blend Difference. Então, vocês podem reparar que o cursor está branco e com o Mix Blend Mode Difference,
ele fica preto, porque está em cima de um fundo branco. Mas se ele estivesse em cima da letra N, né, que é preto, estaria também de forma branca. Então ele vai estar sempre invertendo as suas cores. Ok? Então aqui o próximo... Eita, não quis clicar aí. O próximo passo que a gente vai fazer aqui dentro do nosso cursor é utilizar o Framer Motion, que é para depois a gente conseguir dar aí um movimento, uma suavidade nos seus movimentos, bem dizer. Então aqui vou buscar Framer Motion, ok? Então aqui para Motion eu vou colocar Motion.div, ok? Então basicamente aqui eu tenho uma div, né? A única diferença é que ele está vindo de Motion. Isso porque a biblioteca vai conseguir manipular ele facilmente para dar suavidade nos seus movimentos. Mas só que deste modo vai dar aqui algum bug. Isso porque o Framer Motion necessita no Next que a gente tenha que importar o User Client. Acredito que por debaixo do span ele deve estar a utilizar aí algum Use Effect ou alguma coisa do gênero que requer o uso de User Client no Next.js. Feito isso, a gente vai ver que o código vai voltar a compilar de boa, ok? Então, o próximo passo é a gente pegar a posição atual do nosso cursor a cada vez que ele vai se movendo e passarmos para a nossa div e assim também ela ir se movendo, ok? Então, vou voltar aqui dentro do cursor, vou pegar o operador REST e vou passar para ele de modo a gente pegar as props de maneira automática, ok? Então aqui dentro eu vou criar um hook que pode se chamar Use Mouse Position. Então aqui este nosso hook vai ser o cara responsável de pegar a posição atual do nosso cursor e passar para um estado que depois a gente vai estar a utilizar para definir as posições atualizadas dessa nossa div, que é o nosso cursor personalizado. Então, use mouse position. Vou usar aqui um estado. Mouse position. Set mouse position. Ok. Será um use state. Então, aqui nós teremos basicamente um objeto com as posições X e Y. Vou aumentar a posição inicial em 100 para X e 100 para Y. Ok. Próximo passo é a gente criar uma função que vai estar a atualizar esse nosso estado, né? Esse nosso mouse position, a cada vez que o mouse for se mover. Então aqui estamos a criar uma callback, ok? Update mouse position, ok? Ele vai pegar o event e dela a gente vai pegar o client X e client Y. Ok, então aqui estamos a pegar de event e posteriormente a gente vai atualizar o nosso estado. O X a gente vai passar o client X e o Y a gente vai passar o client Y. Ok, feito isso, através de um use effect, ok, através de um use effect, a gente vai chamar o orquestrador de eventos, né, que é o event listeners. Então, a cada vez que o mouse se mover, a gente vai precisar executar esta nossa callback. Então, update mouse position. Okay? Depois temos que limpar esta função, quando ela já não estiver sendo usada em memória. Então, aí vou dar um return e vou aplicar aí o window.remove event listener mouse move. Ok, então update mouse position. Ok, então deste modo a gente está a atualizar aqui essas duas variáveis do nosso estado. Ok? Próximo passo que a gente vai fazer é ir aqui em page e atualizarmos as posições do nosso cursor. Ok? Então temos duas propriedades importantes que a gente vai utilizar para este caso, né? Temos aí o primeiro é o animate e o segundo vai ser o transition. Então, o animate a gente vai passar um objeto em que vai ter aí o left. Se você ver, essas são propriedades do CSS. Então, left, por exemplo, só colocar aí um 100
60, o top 180. Tá bom até aqui. Vamos lá. Ok, você pode ver, saiu de um ponto para outro rapidamente. Então, se eu aplicar aqui 260 para left, e ele sai. Mas a gente precisa que isso seja feito seguindo o nosso cursor, certo? Então, aqui vamos importar o nosso hook. Já vou desestruturando as variáveis x e y da use mouse position. Ok? Então, feito isso, aqui vou passar x e aqui vou passar y. Ok? Vamos lá. Por que não funciona? Ok, vamos ver. Canota de estrutura, property x, blá blá blá. Vamos ver no nosso mouse position. Não retornamos aqui. Vamos retornar o mouse position. Ok. Agora sim, ele vai seguindo o nosso cursor. Só que ele está lá muito para baixo, está atrás de quase todos os elementos. Isso é ruim. O que é que a gente vai fazer? A gente vai na estilização do nosso cursor. Já temos aí o position absolute. Vamos aplicar um z-index. Dá pelo menos 10. Ok. Vamos ver. E funciona. Agora está em cima. Vocês podem ver que ele já está com o alto contraste funcionando. Ok? Mas a sua suavidade está péssima, está ruim. E é aí que entra a segunda propriedade que eu disse do Framer Motion, além do Animate. A gente vai ter o Transition. Ok? Então vou aplicar aí Transition, que também vai receber um objeto onde vamos passar lá o tipo da transição. A gente vai passar lá Twin e o timing function vai ser back out. Ok, está mais leve, mas só que nós podemos ver que o cursor está exatamente na mesma posição que a bolinha. Então, se nós vermos aqui em Keyplay, o círculo está à frente do cursor, lá na ponta. É isso que a gente vai fazer agora. Em vez de passarmos simplesmente o X, a gente vai passar, por exemplo, aqui o nosso tamanho é 15, a largura e a altura é de 15, então eu posso clicar aí 15 dividido por 2, né? Aqui também para a altura 15 dividido por 2. Ok? Deste modo vai funcionar perfeitamente. Mas vamos deixar ele bem mais escrito, bem mais claro. Então a gente vai criar uma variável que vai ser size. E aqui a gente passa 15. E colamos aí. Vai funcionar do mesmo modo, ok? Ok. Então, o próximo passo que a gente vai fazer é com que quando a gente chega em um ponto, fazer um hover, né, um determinado elemento, essa bolinha vai aumentar o seu tamanho. Ok, para este ponto que a gente quer fazer o hover e aumentar o tamanho, é a parte mais fácil do nosso tutorial. Então, vamos lá. Então, aqui eu vou criar aqui um novo estado, a partir da nossa home. Então, esse estado basicamente vai controlar se nesse determinado momento o cursor, né, fez um hover, né, está por cima de algum elemento. Is hover red use state. Okay? Vai começar como false. Okay? Então, por exemplo, a gente vai simular que queremos, não é simular, queremos que aqui em Next.js, quando o cursor estiver por cima, ele vai aumentar o seu tamanho. Então, é muito simples. O que a gente vai fazer? Nós temos aqui logo, cadê? Next.js logo. É aqui. Então aqui a gente vai
chamar o evento onMouseEnter, ok? Então, por aqui, a gente vai passar aí setIsHover como true, ok? E quando ela abandonar, né, nesse caso vai ser, deixa eu dar aqui uma quebra de linha, e quando ele fizer um onMouseLeave, que significa que quando ele tirar o cursor de cima, a gente vai passar false, ok? Então, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vem aqui, onde temos o size, e vamos fazer uma condição. Vamos verificar se o elemento tem hover, né? Se esse nosso estado está como true, né? Is hovered. Se estiver como true, a gente vai aplicar, por exemplo, 100. O tamanho vai ser 100. Nosso size será 100. Se não, vai ser 15. Só assim já está, né? Vamos lá agora testar para ver se realmente funciona ou não. Então, temos aí, ela funciona de boa. Quando a gente chega aqui, alguma coisa aqui. Ok, nós temos que atualizar o tamanho do nosso cursor quando a gente fazer o hover. Então, vamos ter que vir aqui, propriedade width, né? Lembrando que aqui no CSS nós já temos o width 15 pixels de altura e largura. Também precisamos fazer isso a cada instante que a gente fazer o hover. Então, vai ser muito fácil. Então, só vou ter que passar simplesmente o size. Então, se ele está dando um hover, o size agora é 100, então vai passar aqui 100. E vice-versa, para a altura. Aqui passo o height. Ok, bonito. Agora a gente vai lá testar. E parece que funciona. Vamos lá. O que está acontecendo? Quando a gente está fazendo hover, o nosso cursor principal também está por cima deste nosso cursor customizado. Então, eu tenho que desativar aqui o Point Events para este cursor, para essa nossa div circular. Então, deste modo, agora ele funciona. Ok? Então, já temos aqui em Learn. Vou adicionar também para os outros elementos, para estar bem mais destacado. Então, vou voltar aqui em Page, vou copiar. Ok? Temos aqui... onde mais que tinha? Learn. Vamos colar aqui. Cadê o logo da Vercel? Aqui temos o logo da Vercel. Também vou colar aqui. Eita, o que foi isso? O logo da Vercel. Vamos colar aqui em Docs. Em Learn. Template. Deploy. Ok. Então, e vê só como é que é legal a gente fazer isto com Framer Motion e Next.js. Que cursor interessante, como vocês podem ver. É muito fácil criar isto. Tirando o tutorial aqui, fazendo assim rapidamente, você pode levar uns 20 minutos, né? Só tirando isso da tua cabeça. Mas ensinando, preparando o tutorial, a gente leva muito mais tempo do que o previsto. Então, se gostou desse vídeo, eu te convido a seguir o nosso canal da Octopus Developers, deixar um like no nosso vídeo e talvez você se interesse por este vídeo que vai aparecer aqui em cima, que são vídeos do gênero onde a gente ensina muita coisa interessante sobre front-end e desenvolvimento, ok? Então, para este vídeo a gente fica por aqui. Foi!